No caso de uma malha só, o que é uma malha só? Uma malha só é um único caminho. É um único caminho possível para a corrente percorrer. Então, é um circuito fechado, não tem opção de bifurcação. A corrente não vai, chegou aqui nesse ponto, vai se dividir. Não tem como se dividir, porque o caminho é único. É um caminho único, certo? Então, aqui seria uma malha, por exemplo. Então, vamos focar, por enquanto, em uma malha só, e depois passar para várias malhas, né? Então, para uma malha só. Aí, vamos lá. Eu tenho um circuito único, aqui. Aí, eu tenho dois dispositivos, né? Este aqui é um deles e aqui é outro. Esse pontilhadozinho aqui, ó, é para dizer que isso aqui representa um gerador ou um receptor, que você não sabe ainda. E aqui também é um gerador ou um receptor. Primeiro passo, não tem sentido os dois serem receptores. Não tem sentido, né? Você não tem nenhum sentido você ter no seu circuito todo mundo sendo receptor. Porque vai ligar como isso, se não tem uma bateria, né? Então, você vai ligar, porque o receptor vai ser algum aparelho que vai usar energia para funcionar. Então, alguém tem que fornecer energia. Então, no circuito, é preciso que você tenha pelo menos um gerador para poder alimentar o circuito. Senão, não tem corrente passando, né? Então, sem a fonte de alimentação, ninguém vai funcionar, né? Então, se eu ligar aqui uma TV e um rádio, vai funcionar como se não tem a bateria, se não tem a tomada, não tem canto nenhum. Então, é preciso pensar nisso. Não é possível você ter um circuito onde todo mundo vai ser o seu receptor. Então, tem que ter algum gerador. Nesse caso, eu coloquei uma situação bem simples. Eu coloquei apenas dois, né? Dois. Mas eu posso ter dois geradores. Certo? É possível isso. Ter um problema com dois geradores. Então, como é que eu vou saber se aqui são dois geradores ou se é um gerador e um receptor? Certo? Dois receptores não dá para ser. Senão não funciona nada. Tem que ter pelo menos um gerador. Então, ou os dois são geradores ou apenas um deles é o gerador. Como é que eu vou saber se os dois são geradores ou se um deles é o gerador e o outro é o receptor? É simples. Olha o símbolo. Você vai dizer, mas os símbolos são iguais. Correto, eles são iguais. Mas eles estão em oposição, em conflito. O que é oposição? Olha só. Essa perninha maior é positivo. A perninha menor é o negativo. E aqui também eu tenho a perninha maior é o positivo e a perninha menor vai ser o negativo. Né? Observe que o mais de um, ele encaixa no mais do outro. O menos encaixa no menos. Eles estão em sentidos contrários. O que seria o mesmo sentido? É o mais de um encaixando no menos do próximo. Por exemplo, pilhas, né? Quando eu boto pilha no controle remoto, eu boto pilhas em série. Então, eu boto uma pilha atrás da outra. Certo? Na verdade, mas eu boto uma em cima da outra, assim, fica assim. Fica uma pilha em cima e embaixo. Mas isso aí é uma atrás da outra, porque a ligação vem pela de cima para começar de baixo, o fio, né? O fio. Então, você bota a pilha no controle remoto, está botando pilhas em série. O mais de uma pilha, ele se conecta com o menos da outra pilha. Certo? É o mais encaixando no menos, é uma sequência. O mais de uma encaixa no menos da outra. Tem uma sequência de pilhas em série. Então, aqui eu tenho uma oposição. O mais encaixa no mais. E o menos encaixa no menos. Se eu tenho uma oposição, de imediato eu percebo que aqui eu tenho coisas de naturezas diferentes. Então, um deles vai ser o receptor e o outro vai ser o gerador. Porque não existe uma sequência, existe uma contradição, vamos dizer assim, uma oposição de dispositivos, certo?
Então, um está gerando e o outro está consumindo. Certo? E aí, quem é que vai gerar? O gerador. E qual deles vai ser o gerador? Aí, vamos lá. A dica é, se eu tenho apenas dois, o maior é o gerador. Se eu tenho apenas dois, que é o caso aqui, o maior é o gerador. Então, por exemplo, aqui eu tenho... Esse valor não importa. A resistência não importa. Quando eu falo maior, é o valor da força eletromotriz com a força contra-eletromotriz. É esse valor aqui, ó. Aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 8. Quem é maior? 10. Então, obrigatoriamente, este aqui é o meu gerador, este aqui é o meu receptor. E aí vamos desenhar a corrente agora. A corrente, ela, na pilha, o gerador, ela sai do polo positivo. Eu desenho a corrente convencional. Então, ela sai do polo positivo, anda e vai entrar pelo polo negativo. Observe que no receptor é o contrário. A corrente, como eles estão ligados em oposição, a corrente sai do polo positivo do gerador. Mas o polo positivo do receptor, a corrente entra. Ela sai do negativo. Observe que é ao contrário. Não é? O gerador, a corrente sai do mais e vai para o menos. O receptor é ao contrário. A corrente sai do menos e vai para o mais. Então, se um problema já desenha para você a corrente, se você souber no problema o sentido da corrente, você já consegue saber quem é gerador e quem é receptor de cara. Certo? Porque quando sai do mais, é gerador. Quando sai do menos, é receptor. Agora, se eu não souber a corrente, aí vamos lá. Esse é o caso 1, que é o caso bem fácil. Eu tenho apenas dois. O maior vai ser o gerador e o menor vai ser o receptor. Certo? E aí, se a questão perguntar assim, nesse exemplo que eu fiz, qual é a corrente do circuito? Se ele perguntar assim, qual é a corrente, né? Desse problema aí, como é que eu vou resolver o cálculo da corrente para este problema? U igual a RI. Quem seria esse U? O U resultante. O U resultante. E qual seria o U resultante? 10, 8. 10 menos 8 dá 2. Esse é o U resultante. Eu não vou somar, eu vou subtrair. Por quê? Porque a ligação está em oposição. Então, seria 10 menos 8 dá 2. Então, aqui vai ser 2. E quem é esse R resultante? Esse R equivalente, ó. O R equivalente. Você tem aqui o 2 em série com o 4. Soma. 4 e 2, 6. 6 vezes I. Então, fica o I é 2 sobre 6, que dá 1 terço. Essa é a corrente que vai circular no seu circuito, e essa corrente sai do mais e vai para o menos no gerador, e essa corrente entra pelo mais para sair do menos no receptor. Essa é a corrente. Você junta este cara com este cara. No caso, você vai subtrair, né? Vai pegar aqui, ó. Isso aqui vai pegar o epsilon menos o epsilon linha, não é? O gerador e o receptor. Esse aqui seria o nosso epsilon. Aqui seria o nosso epsilon linha do receptor. Subtrai para dar o U total. Certo? E aí esse R é o R equivalente, que nesse caso está em série. Certo? E aí você bota o R equivalente, que vai dar 6, né? Que é 4 mais 2. E acha a corrente total. Certo? E aí com a corrente, eu posso calcular agora a DDP aqui. Eu posso calcular a DDP nos terminais do meu receptor. Eu posso calcular a DDP nos terminais do meu gerador, que é o mesmo valor do receptor, né? Daqui para cá, o U aqui é o mesmo U aqui, né? Eu posso calcular a DDP aqui. Eu posso calcular a potência dissipada aqui.
calcular a potência total do meu gerador aqui, calcular a potência útil do meu receptor aqui, né? E calcular os rendimentos do gerador e do receptor. Então, eu posso fazer tudo. Se souber a corrente, eu faço tudo. Certo? Se você olhar o seu gerador, né? O gerador, que é esse aqui, esse U daqui, ó, esse U daqui, os terminais do gerador, esse U daqui de fora, né? Ele é o U útil do gerador. Mas ele vai ser o U total do meu receptor, que é o que sai de um vai para o outro, né? Esse U daqui, ó, ele é o mesmo U daqui. É o mesmo U, que é um fio limpo, ó. É o mesmo U. Só que esse mesmo U, quando você olha para o gerador, ele é o útil. Quando você olha para o receptor, ele é o total. Vamos ver se esse é o mesmo U? Vamos olhar para o gerador. Gerador. U é igual a epsilon menos RI, equação do gerador. O U é igual a epsilon, que é 10, R, que é 4, vezes o I, que é 1/3. Então, U vai ser igual a 10 menos 4 sobre 3. U vai ser igual a, tiro o mínimo aqui, que é 30, menos 4, dá 26 sobre 3 volts. Esse é o U daqui, ó. Vamos calcular agora o mesmo U, olhando o receptor, usando a equação do receptor. U é igual a epsilon' mais R' vezes I. A equação do gerador tem um menos e do receptor tem um mais. U vai ser igual a epsilon', que vale 8, mais R, que vale 2, vezes o I, que é 1/3. U vai ser 8 mais 2/3. 8 vezes 3, 24, mais 2 sobre 3, 26 sobre 3 volts. Observe, ó, é o mesmo U. Ó. O mesmo U, tá vendo? Mesmo U. O U de baixo é igual ao U de cima. Só que esse U, para o gerador, ele é o U útil. Você vai usar para calcular a potência útil. E aqui, para o receptor, é o que ele recebe. É o total dele, certo? Gerador. Gerador. Qual é a potência total dele? A potência total do gerador vem de onde? Daqui, ó. Aqui é o total. Aí eu faço epsilon vezes I. O epsilon é 10. Que potência é o I? O U é o epsilon. Vezes o I, que é 1/3. Né? O I é 1/3. Fica 10 sobre 3 watts. Qual é a potência dissipada? Dissipada fica onde? Aqui. Dissipada, no gerador. RI ao quadrado. Aí fica o R, que é 4, e o I é 1/3. 1/3 ao quadrado. Aí fica 4 vezes 1 sobre 9. 4 por 9 watts. Essa é a dissipada. E qual é a útil? A útil, a potência útil do seu gerador, o I. O I. O I. O U. Daqui para cá, acabei de calcular ele aqui, ó. 26 sobre 3. E o I, 1/3. 26 sobre 9 watts. Observe a lógica. Se eu somar a potência dissipada com a potência útil, tem que dar a potência total. Vamos ver se está certo. A dissipada é 4 sobre 9. 4 sobre 9 mais 26 sobre 9 dá 30 sobre 9. Dividindo por 3, fica 10 sobre 3, que é o total. Certo? Isso é para o seu gerador. Né? Aí qual seria o rendimento do seu gerador? O rendimento. O U útil pelo total. O U útil é esse aqui, ó, 26 sobre 3. E o total, que é o epsilon, que é 10. É 26 sobre 30.
Isso aqui multiplica por 100 vai dar em por cento, vai dar 260 sobre 3, né? Bota um zerinho aqui, pronto. Por cento. Certo? Esse é o rendimento do seu gerador. Aí, se fosse fazer para o receptor, né? Receptor. A potência útil dele, a útil é aqui, a útil. Então, eu faço 8 vezes 1/3, que é o I. Vai ficar 8 sobre 3 watts. A potência dissipada é aqui, que é RI ao quadrado. Aí fica 2 sobre 9 watts. E a potência total, eu não preciso calcular, porque a potência total desse é a útil desse. Está aqui, ó. Cadê? A útil, ó. 26 sobre 9. Se eu somar aqui, ó, esse com esse, vai dar 26 sobre 9. Certo? Pronto. Então, aqui eu tenho a potência total, certo? Só um exemplozinho, né, que eu